Oi, crianças! Bom dia! Como é que vocês estão? Olha só, nós estamos começando mais um EBD aqui, em mais um domingo, né? Todos juntos, reunidos, apesar de separados, mas ainda assim estamos reunidos, né? Então, olha só, vão aí preparando o espaço de vocês para o nosso louvor, para o nosso devocional, para a nossa aula, certo? Então, nosso devocional de hoje está lá em Salmo 37, certo? Todo mundo já pode abrir na Bíblia de vocês aí, lá no Salmo 37, certo? A gente vai ler só o 4 e o 5, tá bom? Diz assim. A gente pode ler o 3 também. Vamos lá. Confiem em Deus, o Senhor, e façam bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Olha só, quando a gente vê aqui no 4, que a sua felicidade esteja no Senhor, isso quer dizer o quê? Que a nossa felicidade, ela não deve depender das circunstâncias ou do que está acontecendo ao nosso redor, mas que a nossa felicidade, ela tem que estar segura no Senhor. E olha só, e aqui diz, e Ele lhe dará o que seu coração deseja. Ou seja, quando nós temos a nossa felicidade, a minha felicidade está em Cristo, Ele dará os meus planos, os meus sonhos, se assim for de acordo com a vontade dele, tudo mediante a vontade soberana do Senhor. Ou seja, se a minha felicidade está em Cristo, nada mais importa. E aqui, no 5 diz assim, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ou seja, em quem tem que estar a nossa confiança, a nossa vida? No Senhor. Ou seja, se nós temos a nossa confiança, a nossa vida e a nossa felicidade no Senhor, isso quer dizer que nós seremos muito felizes, né? Então, para a gente ser feliz, para a gente ter uma vida em paz com Cristo, nossa felicidade, nossa confiança, todas as nossas esperanças têm que estar depositadas no Senhor, certo? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude, certo? Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus, graças te damos, meu Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu, meu Senhor, que nós estivéssemos aqui, Deus. Mais uma vez o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado livramento, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela semana que se passou, Senhor, pela semana que se inicia, Deus. Obrigado, Senhor, pelos nossos lares, Deus, pelos nossos familiares, Deus, pela nossa casa, Senhor, como um todo, Deus. Nos abençoa, Deus, abençoa a vida de cada criança, meu Senhor, que assiste conosco, Deus, que participa, Deus. Que o Senhor esteja cuidando, Deus, da vida de cada uma delas, Deus, abençoando, Deus, cuidando, meu Senhor, dos seus lares, Deus. É no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus, que eu te peço, meu Senhor, também pelos professores do departamento infantil, pela igreja como um todo, Deus. Ser conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor, bora? Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu
Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje ter mais uma aula. Eu sou a tia Priscila. Geralmente eu não dou aula para a turma de vocês, mas hoje vou ser a professora da turma de vocês. E a nossa aula de hoje vai envolver um ingrediente que tem na cozinha da nossa mãe. Todo mundo conhece. Quem aqui conhece o sal? Eu conheço o sal. Vocês conhecem sal? A gente não coloca sal na comida pra ficar salgadinha, ficar com gosto bom, não é? Quem aqui gosta de comida sem sal? Ninguém gosta, né? Fica sem gosto, né? Não tem gosto pra nada. E esse é um ingrediente muito importante na cozinha. Mas também é um ingrediente muito importante que foi citado lá na Bíblia por Jesus. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? A gente vai ver agora. Ó, primeiro, tia vai dar o título, que é um pedacinho do versículo de hoje, que Jesus fala: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra, nós somos o sal da terra. Então vamos lá. Primeiramente, alguém aqui sabe como é que se faz o sal? Ó, todo mundo aqui já foi pra praia, né? Lá na praia a água do mar é bem salgada, não é? Então, em alguns lugares, a tia foi pesquisar como é que faz o sal, tá certo? E aí a explicação tá aqui, tia vai ler. Em alguns lugares, no mar, perto do mar, na praia, alguns homens fazem, algumas pessoas fazem umas piscinas vazias, próximas ao mar. E aí quando a água vem, a água entra naquela piscina e depois o mar vai embora, né? A onda vai embora. E aí, o que é que acontece? Essa água fica nessa piscininha. E aí o que é que acontece? Vai secando a água e o sal vai ficando. Porque a água é muito salgada, não é mesmo? Tem sal naquela água. E aí vai criando camadas e camadas e camadas. E aí, depois de um tempo, vem um caminhão, retira aquele sal que ficou sem água e leva para refinaria, para uma fábrica, para deixar o sal fininho. Porque o sal, quando ele é tirado desse lugar, ele tá sujo, porque tá sujo da areia, sujo das coisas que vêm da água do mar. E aí eles levam, e ele tá em pedaços grandes, aí eles levam para uma fábrica, e nessa fábrica eles vão refinar esse sal que tá sujo, e eles vão deixar ele bem fininho, bem branquinho, igual aquele sal que a mamãe tem na cozinha. Vocês sabem qual é, né? Vocês já viram, com certeza vocês já viram. E aí esse sal é muito importante pra gente, porque ele dá sabor à nossa comida. Comida sem sal é muito ruim. Geralmente quem come comida sem sal é pessoas que estão doentes, que tem um problema que não pode comer muito sal. Mas mesmo assim ainda tem que ter um pouquinho de sal, porque a comida fica sem gosto. É muito ruim. E aí, certo dia, tava lá Jesus com seus amigos, com os seus discípulos, e lá, a gente fala muito que Jesus pregava no Mar da Galileia, só que o Mar da Galileia era um lago bem grande e a água desse lago é doce. Mais perto do Mar da Galileia, alguns quilômetros, não tão perto, existia o Mar Morto. E por que tem esse nome, o Mar Morto? Porque tem muito sal na água, e aí ele é conhecido como Mar Morto. E aí, Jesus, um certo dia, ele estava pregando para as pessoas, e aí ele falou uma coisa muito interessante, que é aquela primeira frase que nós vimos no início, e aí a tia vai ler no versículo na Bíblia. Tá lá no livro de Mateus, no capítulo 5, o versículo 13, certo? Peçam pro papai e pra mamãe de vocês abrirem aí, por favor. Ó, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vamos lá ler? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha, tá vendo? Então, se o sal perde o sabor, não serve para nada, porque o sal é unicamente para dar sabor à comida. E aí não serve para nada. Mas o que foi que Jesus quis dizer com que a gente é o sal da terra? A gente não é sal. Não é sal, aquele pozinho branco. Não. A gente é gente. Como é que a gente pode ser o sal da terra? O que foi que Jesus quis dizer com isso? O que ele estava tentando explicar? Ele disse para os seus discípulos que o mundo
era um lugar que tinha muitas pessoas ruins, umas pessoas más, pessoas que falam palavras feias, pessoas que brigam, pessoas que xingam, que ofendem as outras pessoas. E essas pessoas, elas são ruins como uma comida sem sal. Mas a gente que ama a Deus, a gente precisa ser bom como sal. A gente precisa ter nossas palavras agradáveis. E de onde vem esse negócio de ter palavras agradáveis? Vem de outra palavra, outra passagem na Bíblia. Essa foi dita pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6. Vamos lá? Eu espero que vocês abrirem. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo falou o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha que legal. Então, Jesus disse que a gente é o sal da terra. Paulo falou que o nosso falar tem que ser agradável, temperado com sal. Então, o que é que eles queriam dizer? Que a gente tem que pedir a Jesus que a gente seja o sal da terra, que a gente seja diferente, que a gente tempere as nossas conversas com palavras agradáveis. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa ser bondoso, que a gente precisa falar palavras bondosas, que a gente não pode xingar, não pode falar palavra feia, que a gente não pode brigar com os outros, não pode responder o papai e a mamãe, não pode brigar com os amigos ou com os irmãos. Então, como a gente pode ser o sal da terra? Como a gente pode temperar as palavras com sal? Então, a gente não deve falar somente palavras bondosas com o papai e com a mamãe, não deve responder ou ser mal criado com eles. Tem que saber ser educado, dizer obrigado, com licença, quando tiver errado, falar me desculpe. E usar palavras reverentes na igreja, ser uma criança reverente, entende? Não pode falar qualquer coisa na igreja, que a gente não tá em qualquer lugar, a gente tá na casa de Deus, então a gente tem que ser reverente. E usar palavras boas com os nossos amigos, com os nossos coleguinhas na escola, falar de Jesus. Então a gente tem que temperar as nossas palavras com sal, com esse ingrediente tão importante. E a gente, fazendo isso, a gente é o sal da terra, a gente é diferente, a gente não é uma pessoa sem sabor. Então a gente é uma pessoa com sabor que tá ali falando, fazendo a diferença e pregando a palavra de Deus. Então, o que é que vocês acharam dessa história de hoje? É uma história bem diferente, não é mesmo? É a gente falar sobre ser o sal da terra, mas é importante para vocês. Importante que vocês saibam que as nossas palavras, o ser cristão não está apenas em ir para a igreja, não. Está no nosso viver, quando a gente sai da igreja, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Então, nós devemos ser diferentes. Como eu falei em outra aula, no mês passado, nós devemos ser luz e nós devemos também ser sal. Então, ser sal da terra é ser diferente, é ser semelhante à imagem de Cristo, certo? Então, vamos pedir a Jesus que as nossas palavras e as nossas atitudes sejam bondosas, que nós possamos ser úteis às pessoas, que nós possamos ser sal na terra, tá certo? Então, vamos repetir só mais uma vez o versículo que está lá o versículo principal, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês gostaram da aula? Então, vamos orar, pedir a Deus que Ele nos molde à sua semelhança e que possamos cada dia mais ser mais bondosos, mais semelhantes a Cristo, certo? Meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela aula de hoje. Obrigada por nos deixar uma lição tão preciosa. Que o Senhor nos ensine a sermos o sal da terra, que nós possamos ter palavras e atitudes bondosas para com o nosso próximo e que nós possamos cada dia mais parecermos contigo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até a próxima.